Olá, invocador. Eu me chamo Kaysar e sou uma guerreira que tem a difícil missão de parar o vazio. Mas nem sempre foi assim. Eu não sou como os outros guerreiros que você conhece. Não nasci com poderes, nem vim de uma linhagem de tribos guerreiras e muito menos de uma família de reis. Eu era apenas uma garota qualquer e hoje vou te contar como tudo mudou. Mas, pera um pouco. Antes da Kaisa continuar contando a história, você poderia se inscrever no canal, dar um like e comentar algum campeão que você gostaria de ver contando a própria história, né? Eu sei que é chato pedir sempre, mas se eu não pedir, a galera não lembra e o YouTube ferra com o canal. Bom, voltando ao que eu estava dizendo antes de ser interrompida. Eu era só uma criança comum que morava em um pequeno vilarejo localizado no sul dos desertos de Shurima. Felizmente tinha pais presentes e uma vida tranquila, mas eu mal imaginava que no meu 10º verão, tudo estaria prestes a mudar. Talvez se eu fosse mais velha, tivesse notado os estranhos eventos que começaram a acontecer nas aldeias. Todos os dias, minha mãe implorava para que eu ficasse em casa, com medo dos estranhos que perambulavam pela região, exigindo oferendas aos poderes sombrios das profundezas. Eu e meus amigos não acreditávamos naquilo, até que um dia encontramos um cercado cheio de cabras que haviam sido compradas dos pastores nômades e seriam usadas para sacrifício. Eu, como qualquer criança, não aguentaria ver animal algum sofrendo. Então, com a faca que meu pai havia me dado em meu 8º aniversário, cortei as amarras e soltei os animais para que vivessem livres. Eu apenas queria que os animais não fossem feridos. Não sabia o que iria acontecer após isso. Infelizmente, o impensável aconteceu. O chão começou a tremer, flashes de luz cruzavam os céus e nós corríamos para tentar sobreviver. O vazio havia despertado. Uma enorme fenda dividia os rochedos do vale, engolindo toda a minha aldeia e todos que eu conhecia, deixando apenas um monte de areia com colunas retorcidas, negras como a noite, despontando na superfície. Quando eu acordei após a queda, eu estava aprisionada. Minha mente pensava em uma única coisa, o medo. Mas algo me trouxe esperança. Eu ainda podia ouvir os gritos abafados dos outros sobreviventes. Estavam fracos, mas ainda vivos, e isso era tudo o que me importava. Mas, infelizmente, o vazio novamente venceu. A cada hora que se passava, o som das vozes de meus amigos diminuíam, e após 3 dias, a única voz que restava era a minha. E, novamente, a única coisa que estava comigo era a escuridão e o medo. Quando eu estava prestes a desistir, uma luz apareceu. É como se ela me chamasse para segui-la. Não parecia seguro, mas eu já não tinha mais nada a perder. Se eu ficasse ali, iria morrer de qualquer jeito. Pelo caminho, encontrei restos de comidas e suprimentos escassos. Em meio aos destroços deixados pelo desmoronamento, haviam pêssegos podres. Sem ter muita escolha, comia comida apodrecida. Continuei a seguir aquela luz, já que ela havia me ajudado. Mas quando notei, estava em uma caverna grande iluminada por um brilho roxo que parecia de outro planeta. E naquela caverna, eu senti que não estava mais sozinha. Criaturas escorregadias rastejavam pelas profundezas. A primeira que se aproximou tinha minha altura. Eu segurei a faca que meu pai havia me dado, pronta para me defender. A criatura pulou em cima de mim, me derrubando no chão. Então eu enfiei a lâmina em seu coração, mas nós dois caímos no abismo. Quando estávamos caindo, a criatura parecia estar morta, mas a sua pele sobrenatural tinha se agarrado ao meu braço. Tentei retirar a pele que havia se grudado em mim com a faca, mas a pele era tão resistente que a faca quebrou. Contra minha vontade, a couraça começou a se juntar completamente à minha pele. Estava até usando ela como escudos contra outras criaturas do vazio. Passaram dias, semanas, meses, e quando fui perceber, já estava há anos sobrevivendo contra o vazio. A pele da criatura crescia junto comigo conforme o tempo passava. Mas agora, eu tinha muito mais do que antes. Tinha um plano, mais do que isso. Eu tinha esperança.
Eu usaria o poder do vazio para parar o vazio. Eu já não era mais aquela garota medrosa. Eu fui de presa predadora, consegui retornar à superfície. Por quase uma década, eu tenho vivido entre dois mundos na tentativa de mantê-los separados. O vazio planeja consumir tudo, assim como fez com minha vila. E eu não posso permitir. Não importa o quanto custe. Capítulo 2. A garota que voltou. Em uma de minhas idas à superfície, encontrei uma garotinha próxima ao poço. Me escute. Eu preciso que você me escute. Não temos muito tempo. Ela se aproximou, sem nenhum vestígio de medo no olhar. Eu não estava acostumada com isso. Sempre que eu aparecia para os humanos, me tratavam como se eu fosse uma aberração do vazio. Talvez seja por causa da minha aparência monstruosa. Me diga o que fazer, eu vou ajudar. Aquela garotinha era diferente dos outros humanos. Ao olhar para ela, eu fiz algo que não fazia há anos, deixei escapar um leve sorriso. Notei que a garota segurava uma flecha. Como ela era pequena, segurou a flecha como se fosse uma lança. Apontei para a flecha e disse: "Isso não vai bastar para parar o que está vindo." Eu era apenas uma criança quando o vazio me tirou da minha família, então eu também não sabia o que era certo. Mas os outros, eles eram tão inconsequentes. Sacrifícios, oferendas, homenagens, chame do que quiser, mas nada disso iria funcionar. Ele não é um Deus que se satisfaz com preces e presentes. Ele só quer devorar tudo e todos. Você quer matá-lo. Você quer destruí-lo. Eu pergunto à garotinha. Sim. Então deixe que ele morra de fome. Quando falo isso, sinto a sensação de agulhas penetrando na minha carne ficar mais forte, o que só podia significar uma coisa. O vazio estava chegando. Minha segunda pele se contrai. Eu respiro fundo pela última vez antes da chegada deles. A areia começa a se agitar. A terra começa a tremer, uma luz roxa aparece diante do céu, enquanto as criaturas surgem da areia vindo em nossa direção. Eu procuro me firmar, concentrando a energia nos meus ombros. Cerro os dentes e depois a libero. Uma rajada de energia vai em direção às criaturas e encontram rapidamente seus alvos. Em pouco tempo, não restava mais nenhum deles. Mas eu sabia que voltariam em uma quantidade muito maior. A garota está agachada ao meu lado, pronta para lutar. Ela provavelmente não entende o que está vendo. Isso dói? Ela pergunta, enquanto coloca a mão nas escamas brilhantes do meu braço. Às vezes dói bastante. Desculpe, você não me falou seu nome. Meu nome é Lily. Eu vim proteger minha família do monstro. Bom, Lily, às vezes fugir é o melhor a fazer. Mas você não foge. Não mais. Então eu também não vou fugir. Ela não faz ideia do que estão enfrentando. Nenhum deles faz. Todas as coisas que seu povo fez para se livrar das criaturas, na verdade, só fizeram atraí-las ainda mais. Você tem que dizer a eles, Lily. Você tem que fazê-los entender. Chega de dança sob o luar. Chega de animais amarrados em estacas. O vazio não tem piedade para oferecer. Ou ele se alimenta, ou ele morre. No dia que entendi isso, eu soube que tinha uma chance. Talvez seja por isso que eu ainda estou viva. Olhe, eles estão vindo para nos pegar. E novamente eu derroto um grupo ainda pequeno de criaturas do vazio, sabendo que a cada grupo que vier, a quantidade vai ser ainda maior. Papai, eu a encontrei. A garota que voltou. Grita ela ao grupo de aldeões que a estava procurando, sem me avisar. Lily, afaste-se dessa coisa. Ela olha para mim novamente, confusa. Geralmente garotas como a Lily teriam medo de mim. Eu sei o que as pessoas pensam. Já ouvi lendas sobre mim, a garota que voltou em forma de monstro. Eles não sabem nada sobre mim. Para eles, eu sou apenas algo que eles não querem encarar. Uma personificação viva, ambulante e monstruosa do que eles mais temem. Há 10 anos, eu era apenas uma criança qualquer, muito parecida com Lily.
esperançosa por um futuro em que o céu era o limite. Aquele futuro morreu no dia que o vazio me arrastou para as profundezas. As criaturas voltaram. Lily solta minha mão no momento que as armas iluminadas se materializam em meus braços. Vá até ele, eu digo a ela. Vá para o seu pai. Lily, fuja! Suplica o pai. Ele prepara seu arco com as mãos trêmulas. Não, eu não fujo mais. Peço para ela que vá, mantendo meus olhos nos aldeões. Não, Lily. Você nasceu para lutar. Eles vão precisar de você. Depois de alguns passos, ela volta. O que eu digo a eles? Diga que se preparem. O vazio já tirou tanta coisa de mim, mas me recuso a deixar que ele tire tudo. Esses momentos em que a bondade e a humanidade se destacam, em que a inocência e a confiança eliminam o medo, eles me enchem de esperança, de que podemos derrotar os atemporais rios de veneno que correm nas profundezas do mundo. A primeira vez que escapei do vazio foi por mim mesma. Talvez um dia seja por eles. Opa, gostou do vídeo? Espero que sim. Comenta aí o que você achou. E algum outro personagem que você gostaria de ver contando a própria história. Não esquece de se inscrever. Até a próxima!